Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 24 de fevereiro a 2 de março. Então, com certeza, teremos um estudo muito interessante, na qual nós estaremos iniciando o capítulo 23. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos parte de nossa reunião. Como dito, estaremos fazendo agora o nosso estudo bíblico de congregação. Estamos iniciando o capítulo 23 e iremos considerar os parágrafos do 1 até o 8. Então pegue o seu livro, pegue o seu telefone e faça as anotações necessárias para que assim você possa estar bem preparado para dar bons comentários. Então, o tema de nossa consideração: ouçam minha defesa. Paulo defende a verdade diante de turbas enfurecidas do Sinédrio. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 1 e 2. Jerusalém, mais uma vez, Paulo está andando por suas ruas estreitas e movimentadas. Nenhuma outra cidade na terra está tão intimamente ligada à história dos tratos de Jeová com o seu povo. De modo geral, seus habitantes têm muito orgulho desse passado glorioso. Paulo sabe que grande parte dos cristãos nessa cidade está confiando demais no passado, deixando de acompanhar o desenrolado propósito de Jeová. Desse modo, Paulo vê que os irmãos ali são carentes não só em sentido material, o motivo pelo qual ele saiu de Éfeso e retornou a Jerusalém, mas também em sentido espiritual. Apesar de saber dos perigos que o aguardavam, ele não mudou seus planos de visitar a cidade. O que Paulo enfrentará em Jerusalém? Um dos desafios virá dos próprios seguidores de Cristo, e alguns deles estão perturbados com o que ouvem falar sobre Paulo. Desafios ainda maiores virão dos inimigos de Cristo. Eles vão lançar acusações falsas contra Paulo, espancá-lo e ameaçar matá-lo. Ao mesmo tempo, esses acontecimentos conturbados darão a Paulo a oportunidade de fazer uma defesa. Sua humildade, coragem e fé ao lidar com esses desafios fornecem um excelente exemplo aos cristãos hoje. Vejamos como. Então, a pergunta do 1 e 2: o que levou o apóstolo Paulo a voltar a Jerusalém e que desafios ele enfrentaria ali? O apóstolo Paulo ele via a necessidade que seus irmãos estavam enfrentando, tanto em sentido físico bem como o espiritual. E os desafios que o aguardava eram muitos. Ele ia sofrer acusações falsas, seria espancado e ameaçado de morte por seus irmãos na fé. Subtítulo: Começaram a glorificar a Deus. Leitura do 3 ao 5. No dia seguinte à sua chegada a Jerusalém, Paulo e seus companheiros foram ver os anciãos que exerciam a liderança na congregação. Nenhum dos apóstolos ainda vivos e mencionados no relato. Talvez naquela época todos eles já tivessem partido para servir em outras partes do mundo. No entanto, Tiago, irmão de Jesus, ainda estava lá. Tiago provavelmente presidiu a reunião quando todos os anciãos já estavam presentes com Paulo. Paulo cumprimentou os anciãos e fez um relatório detalhado sobre as coisas que Deus tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. Como aquele relato deve ter sido encorajador. Hoje, nós também ficamos animados ao ouvir a respeito do progresso da obra em outros países. Em algum momento de seu discurso, Paulo deve ter se referido às contribuições que havia trazido da Europa. A preocupação que os irmãos de lugares distantes mostraram deve ter animado o coração dos que ouviam o relatório de Paulo, tanto que, em resultado disso, eles começaram a glorificar a Deus. Da mesma forma, muitos que hoje enfrentam catástrofes ou doenças graves ficam profundamente comovidos quando seus irmãos oferecem ajuda e palavras de encorajamento na hora certa.
Pergunta, parte A. A que reunião Paulo esteve presente em Jerusalém e o que foi falado ali? Paulo ele estava presente à reunião onde estavam os anciãos que exerciam a liderança em Jerusalém e também Tiago, irmão de Jesus. E ali foi falado sobre como Jeová estava usando Paulo e também sobre as contribuições que ele trouxe. Parte B. Que lições podemos aprender da reunião de Paulo com os anciãos em Jerusalém? Então aprendemos que, através do seu relatório, os anciãos ficaram animados, tanto que glorificaram a Deus. E vimos também como podemos ajudar aqueles que passam por catástrofes. Subtítulo: Muitos ainda não tinham zelo pela lei. Os anciãos então revelaram a Paulo que havia um problema na Judéia diretamente relacionado com ele. Disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus se tornaram crentes, e todos eles têm zelo pela lei. Mas eles ouviram falar que você está ensinando todos os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem sigam os costumes estabelecidos. Pergunta: de que problema Paulo ficou sabendo? Então Paulo ficou sabendo de algo relacionado a ele, pois eles ficaram sabendo que Paulo estava ensinando aos judeus que deixassem de seguir a lei de Moisés e também não precisaria mais ser circuncidado. Leitura do parágrafo número 7 e 8. Porque, bem mais de 20 anos depois de a lei mosaica ter sido abolida, tantos cristãos ainda insistiam que era necessário guardá-la. Em 49 era comum, os apóstolos e anciãos reunidos em Jerusalém tinham enviado uma carta às congregações explicando que não era necessário que os cristãos gentios se submetessem à circuncisão e obedecessem à lei mosaica. Mas a carta não havia mencionado aos cristãos judeus, muitos dos quais não entendiam que a lei mosaica não era mais válida. Será que esse modo de pensar equivocado significava que aqueles discípulos judeus não se qualificavam como cristãos? De modo algum. Não era o caso de eles no passado terem sido adoradores de deuses pagãos e agora continuarem a seguir os costumes religiosos de sua fé anterior. A lei que era tão importante para aqueles judeus tementes a Deus tinha sido dada por Jeová. Não havia nada nela que fosse demoníaco ou errado em si mesmo. Mas a lei tinha a ver com o pacto anterior, ao passo que os cristãos estavam agora sob o novo pacto. No que dizia respeito à adoração pura, as observâncias do pacto da lei estavam obsoletas. Os cristãos hebreus que eram zelosos da lei não entendiam esse ponto, nem confiavam plenamente que a congregação cristã era agora o caminho para se obter a justiça perante Deus. Eles precisavam harmonizar seu modo de pensar com a revelação progressiva da verdade. Pergunta parte A. Que modo de pensar equivocado alguns cristãos na Judéia tinham? Então, os cristãos da Judéia, eles achavam que ainda precisavam obedecer à lei mosaica abolida há mais de 20 anos. Parte B. Porque o modo de pensar equivocado de alguns cristãos judeus não significava que eles eram apóstatas. Então, isso não significava que eles eram apóstatas. Eles somente precisavam se harmonizar com um novo entendimento e colocar em prática. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.